Muito boa noite para você ligado aqui no TV, na TV Onda Azul. Esse é o Onda Esportiva, o seu primeiro principal jornal e também debate esportivo aqui na TV Onda Azul. Quero muito a sua participação, a sua presença, a sua audiência aqui no canal Onda Azul. Então você pode fazer o seguinte: você que ainda não é inscrito no canal, eu te convido. Aqui embaixo tem um botãozinho, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e sempre compartilhe. Copie o link e avisa para todo mundo que o Onda Esportiva já está no ar. Hoje, todas as segundas-feiras, 8 horas da noite, o nosso programa aqui para você bater um papo, trocar ideia e saber as nossas opiniões. E hoje um programa temático, a gente vai falar muito sobre, principalmente, a derrota do Palmeiras na final do Mundial Interclubes, mas também sobre a questão da arbitragem no Brasil e pelo mundo, essa questão do VAR, todas as situações relacionadas à arbitragem, principalmente aqui no futebol do Rio de Janeiro. A gente vai bater um papo, temos um convidado muito especial hoje para bater um papo sobre isso. Já chega aqui chamando todo mundo, tá todo mundo aqui comigo. Hoje, Renato Carioca, ex-jogador de América, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Wagner Tardelli, ex-árbitro e também dirigente. E o nosso convidado, Marcel Mendes, ex-árbitro e presidente do Sindicato dos Trabalhadores e colaboradores da arbitragem esportiva do estado do Rio de Janeiro. Que eu dou a boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo, Marçal, e queria que você desse suas considerações iniciais aqui no TV Onda Azul, no programa Onda Esportivo. Boa noite. Saudações sindicais, saudações aos companheiros da Onda Azul, aos internautas. O sindicato ele foi constituído em 2016 e vem revolucionando aí a relação de trabalho da categoria junto com os tomadores de serviço. E as federações e confederações, até o que se entendem, tinham uma totalidade as pessoas enxergavam elas como uma proprietária da categoria, a dona da categoria. Então, o sindicato veio para dizer não, refrear a mão pesada. Nós ganhamos algumas ações sobre direito de imagem, que eles assinam o contrato em nosso nome, esconde o contrato, fica com o dinheiro e obriga a usar o uniforme. E tinha discriminação etária, que a CBF inclusive, já se retratou, já se adequou. E outras questões que estão avançando aí, e vão avançar mais, tem muita coisa para andar. Você já percebeu que o programa hoje está polêmico, mas também está uma falta aqui. O Tardelli, o que aconteceu com o Deola? Tá no chinelinho, vai ter que pagar caixinha, hein? Cadê o Deola, Tardelli? Boa noite. Boa noite, Emerson, Renato, Marçal. Agradecer a presença do Marçal, né? Enfatizar aqui que o Marçal, hoje no Brasil, é o dirigente que mais atua em prol da categoria. Não conhecemos ninguém, e até porque a categoria reconhece isso. E é como ele falou, várias vitórias já aconteceram, mas tem muito mais à frente para acontecer. Com certeza vai ter sucesso também, muito maiores do que está acontecendo até agora. Com relação ao Deola, na verdade, ele amarelou, porque todos nós sabemos o amor que ele tem pelo Palmeiras. Então, ou ele está com enxaqueca, ele não sei se bebe, de repente tomou um chopinho a mais, está com dor de cabeça, mas faz parte. Semana que vem estará aqui presente conosco, com certeza. Boa noite a todos. Verdade. É uma brincadeira com o Deola. O Deola está em treinamento, infelizmente não está podendo participar dessa nossa gravação aqui na TV Onda Azul, do programa Onda Esportiva. Renato, mas essa derrota do Palmeiras aí ficou a musiquinha ainda um pouquinho, né, Renato? Boa noite. Boa noite, Emerson, Tardelli, Marçal, prazer estar com a gente aqui. Sem dúvida, sem dúvida. A copinha, ela saiu da música, né? Mas o Mundial continua. E, infelizmente, o Deola não está aqui para poder comentar. Eu acho que ele, na linguagem do futebol, ele pipocou, né, Tardelli? Pipocou. Ele teria que... Pipocou, literalmente, pipocou. Mas eu acho que ele, com certeza, ia ter as explicações dele aí em relação ao Palmeiras. E a gente sabe que realmente ia ser muito difícil para o Palmeiras. E ficou comprovado, né? Ficou comprovado que a dificuldade ia ser muito grande e teria que jogar muita bola para poder conseguir ser o campeão aí mundial. Verdade. O Palmeiras que perdeu a final para o Chelsea 2-1, com alguns lances polêmicos em relação à arbitragem. Marcelo, não sei se você teve a oportunidade de ver a decisão do Mundial de Clubes. Teve VAR para o pênalti do Palmeiras, teve VAR para o pênalti do Chelsea e também depois o VAR para a expulsão do Luan.
Como é que você está vendo, o Marçal, como ex-árbitro, como presidente do sindicato, essa questão do VAR no futebol? Isso veio para ajudar a arbitragem ou acaba atrapalhando no seu modo de ver? A forma como está sendo trabalhada, ela mais atrapalha do que os árbitros têm medo. Quem está no centro do campo tem medo de contrariar o VAR, por exemplo. São poucos os árbitros que encaram. Sabe? Então, aí vale a interpretação do rapaz da cabine do que o visual aí do momento do jogo. Você vê, na cabine do VAR, tem sempre um representante da entidade que administra o desporto, ou a CBF, ou a FIFA. Não tem um representante de cada clube, nem que seja como ouvinte. E são interessados. Eles são interessados, tem que estar ali presente. Não é para falar nada, mas para observar o que está acontecendo. Ali eles podem ficar. Então, assim, os árbitros não têm muita liberdade para poder trabalhar, não. Ficam pressionado mesmo. Essa questão desagrada a quem está apitando dentro do gramado. O VAR, da forma como está sendo jogado, ele mais atrapalha do que e causa incerteza e insegurança do que tranquilidade. Precisa de muito treinamento. Os árbitros só treinam na véspera da competição. E não é. Um profissional tem que estar sempre, sabe? Nem que seja 2 vezes por semana. Quem é do VAR tem que estar sempre treinando, sempre se aprimorando, para ter essa comunicação mais flexível com quem está dentro do gramado. Aí, enfim, aí é tudo jogado assim, no peito do árbitro. Da forma como está, a gente não precisa ser melhor aprimorado. Concordo com você, Tardelli. Teve um lance na partida, que nem foi um lance capital, mas me chamou muita atenção, porque foi um lance de impedimento e que o VAR, nesse Mundial, usou uma tecnologia, digamos, diferente do que eu tinha visto em todo mundo, assim, até em Copa do Mundo e tal. Eles colocaram como se fosse um lance em 3D, dos jogadores um atrás do outro, um jogador em azul e o outro em vermelho, e aí claramente você via quem estava em impedimento ou não. A questão da tecnologia sendo, entre aspas, segregada, ou seja, no Mundial de Clubes é uma, na Europa é outra, no Brasil é outra. Essa situação de não ter uma padronização nessa questão da tecnologia do VAR, isso atrapalha muito, né, Tardelli? Não, então, Emerson, olha só, tem 2 situações aí. Uma é que o VAR, você precisa determinar onde o VAR vai atuar. Ponto. Vai atuar na linha de impedimento e linha de gol. E alguma situação disciplinar que o árbitro não tenha visto. Ok. Até aí tudo bem. Por quê? Como o Marçal falou, você tem na ponta do VAR lá um árbitro, ou que seja central ou não, que vai decidir por você. Então, o que eu acho é o seguinte, os árbitros se acovardam, tá? Jogam para cima do VAR, só que o VAR não é uma máquina, é um outro árbitro que está lá, ou 2 ou 3, ou uma comissão, que vai decidir se foi ou não. O que precisa? Como o Marçal comentou, melhor preparação dos árbitros. Não se faz. Não se faz. Nenhum presidente desse aí, o Armando Marques, na época, fazia conferência a nível nacional pela Embratel ainda, mas era procedimento antes do campeonato, ok? Determinações sobre fazer a prevenção, sobre a disciplina no jogo, bola rolando, nada além disso. O resto, o Marçal muito bem sabe, o árbitro se prepara, mantém o seu custo para se preparar como atleta, porque o teste físico ele é para atleta, não é para árbitro. Antigamente, você via o árbitro com um pouco mais de peso, passava no teste. Hoje ele tem que se preparar muito bem. E faz parte de você estar bem no campo, estar bem preparado para você poder ter suas escalas. Então, o VAR primeiro tem que ser definido onde o VAR vai atuar. Para mim, seria assim, impedimento, situação de linha de gol e parte disciplinar quando esteja fora da visão do árbitro, concorda? Senão você não consegue avaliar o árbitro. Acertou ou errou, mas quem definiu foi o VAR. Aí vai punir o cara que está na mesa do VAR? Né? Não vai punir o cara que está lá, o cara fica afastado de fazer, não vai ver mais televisão durante o jogo, eles ficam vendo televisão. Tem que preparar melhor, e o árbitro hoje não tem que ter medo. Porque a gente viu no último jogo, no Fla-Flu, onde o jogo foi além para ele, né? Foi demais para ele, para aquele árbitro. Faltou peso, faltou pulso para ele, faltou coragem de pegar 2, 3, 4, 5, 6, acabar com o jogo, se tivesse que acabar com a indisciplina, que aquilo ali não é MMA, tu não está ali para brigar, entendeu? Bota na rua e acabou. Quem vai julgar? E quem vai tirar o brigão ou o metido a brabo é a polícia, não sou eu.
não sou policial, não tenho poder de polícia. Agora, dentro do campo, com o árbitro principal, eu comandava. Errando ou acertando, eu comandava, não tinha medo. Hoje eles têm medo. Hoje tu vê o cara fortão lá de São Paulo, pô, erra mais do que o magrinho. Então, qual a diferença que tem? Preparo que não tem. Não adianta ser grandão, ser forte, não adianta. Tanto que o exemplo do cara grande que erra, como o pequeno também erra. Então, preparação, tá? E definir o que o VAR vai fazer. Se a tecnologia vai ser usada aqui, tem que ser usada na Europa igual, na parte sul-americana, onde for. O problema também é o investimento, que isso aí não é barato. Na verdade, o VAR foi um achado para as federações para escalar politicamente aqueles que não têm escala no jogo normal, ou que já estão aposentando, ou já estão com uma certa idade, tecnicamente não estão tão bem, vão para o VAR. Como tem árbitro no Rio da FIFA, que foi FIFA por 1 ano, foi 2 anos FIFA, saiu, voltou a FIFA, saiu, voltou para a Série C do Brasileiro, agora é observador do VAR. Então é para isso. Na verdade, o VAR virou um cargo político, só que onera e muito os clubes, seja mandante, que na verdade sai do borderô, o mandante é que paga tudo naquela partida, e se ele jogar fora, quem paga é o outro. Pelo menos era assim na minha época, o Marcelo pode explicar melhor. Então, o custo é muito alto para o benefício que se dá, porque os caras conseguem ver a televisão lá e errar mais do que o árbitro central, tem que definir imediatamente. Veja assim. Não, eu quero essa explicação do Marçal já, essa situação em relação aos custos da arbitragem nos jogos, mas antes eu queria perguntar ao Renato. Renato, você foi jogador por muitos anos, não tinha essa questão da tecnologia, vocês jogadores tinham contato, às vezes até mais direto com a arbitragem, porque no Rio de Janeiro sempre eram quase os mesmos árbitros ali, vocês tinham um contato direto, e até um certo respeito em relação à arbitragem. Eu queria que você fizesse uma análise como ex-jogador, vendo essa questão da implementação da tecnologia. Como é que era antes no seu tempo como atleta e agora com essa questão, você que hoje é dirigente de futebol? Ô Emerson, eu vejo da seguinte maneira. O Tardelli foi muito feliz quando colocou, no meu ponto de vista, o VAR, em princípio, surgiu em função dos gols, né, que aconteciam nos jogos, como em Copa do Mundo já aconteceu, em outras competições também. Né, se foi gol, se não foi. Só que, no meu ponto de vista, eu acho que estenderam muito a autonomia do VAR e cria esses problemas que vêm acontecendo. É o pênalti, é uma falta, enfim. Eu acho que o impedimento também é válido, você, né, ter a marcação do impedimento através do VAR, para poder evitar qualquer tipo de injustiça. Mas, antigamente, na minha época, como jogador, era um poder de decisão do próprio árbitro, né? Não tinha tecnologia, então ele tinha que estar bem preparado, tinha que estar bem treinado, tudo se encaixa dentro do que a gente está falando. Ele tinha que estar bem para poder tomar a decisão correta, marcar o pênalti, marcar o impedimento, que o Bandeira também tinha que estar numa condição muito boa. Aconteciam erros, no início, alguns erros até grotescos, mas depois, com a melhoria, não ainda totalmente como deve ser da arbitragem, conseguiram melhorar essa margem de erro. Eram erros talvez menores, de menos importância, vamos dizer assim, mas eu acho que o que está dando ao VAR hoje é um superpoder, principalmente essas questões de pênalti, como nós vimos no jogo do Chelsea aí contra o Palmeiras, né, onde a bola toca na mão, toca no braço, enfim. A gente acaba continua sendo uma interpretação do árbitro, porque tem casos que é marcado o pênalti e tem outros que não. Então, a gente não tem uma noção exata de como a regra ela exige que aconteça aquilo, porque às vezes o cara dá um pênalti para um lado e a mesma situação numa outra partida, ou até mesmo no próprio jogo, ele não dá o pênalti. Então, é complicado. Eu acho que ajuda, não tenha dúvida. Mas nesses pontos, na linha do gol, no impedimento, alguma agressão, como o Tardelli comentou, mas eu acho que está demais. Eu acho que está se abusando muito do uso do VAR. Ô Emerson, pode falar. Emerson, só a título de curiosidade, a penalidade máxima, ela foi introduzida na regra algum tempo depois. Por que foi introduzido a penalidade? Porque o pênalti foi colocado na regra para facilitar que o gol fosse consignado. De que forma? Eu sou atacante,
Eu invadi a área, driblei 4, 5, não importa. Eu cheguei na área, driblei o Deola, o Renato vem na cobertura, me derruba, quase que em cima da linha, onde o gol era claro de ser feito. Né? A finalização para o gol era quase que questão de segundos, e aí a penalidade acontecia. O pênalti foi criado, então, para favorecer o atacante que ia conseguir o gol. Não é uma jogada na lateral direita ou na lateral esquerda. Quando driblou, todo mundo vai entrar, e é lógico, aí o defensor não tem outro recurso, vai agarrar, vai fazer a falta, vai colocar a mão na bola para evitar o gol, porque o pênalti pode ser que não entre. Então foi introduzido o pênalti por isso. Hoje, o pênalti está banalizado. Depois que trouxeram aquele cara lá Jorge Larionda, lá do Uruguai, para definir o que era mão na bola, o que era bola na mão, esse cara operou o Santos dentro da Vila Belmiro, meu amigo, na Libertadores, 2 vezes, não foi uma só não, quem é do futebol sabe. Vocês que são da imprensa pode buscar, ele operou o Santos. Então ele vem credenciado pela Sul-Americana para dizer o que é bola na mão na bola, onde ele não tem credencial nenhuma, nem teria para ser árbitro, pelas atuações que ele teve. Foi mundialista. Então, hoje, com a história da FIFA, porque a FIFA também tem um montão de velho que não entende nada de futebol, os caras falam que qualquer toque na mão é pênalti. Pô, se você está com a mão arriada, você tá se movimentando. Então, pega o Neymar não, que não tem, Neymar não está nem tão hábil assim. Pega o cara que tem habilidade e vai levantar a bola no pé, vai jogar na mão do outro, é pênalti toda hora. A penalidade hoje foi banalizada. Mesmo com o Thiago Silva, que gosta de jogar voando, ele está no alto, entende? Está no alto. Então, a mão para penalidade, desde 87 que eu me formei, ela sempre foi definida pela intenção, ou seja, você espalmou a bola, você fez uma defesa, ou de ocupar o espaço. Vê se consegue aí. Eu ocupei o espaço, eu abri os braços, movimentei, o Renato chutou, bateu na minha mão, ok. Certo, Marçal? Caracterizava o pênalti. Hoje, a bola bate, o cara vai matar a bola, Renato, dá um biquinho na bola para matar, ela sobe, bate na mão, pênalti. Isso não existe, pô. Então pega um jogador habilidoso, levanta a bola, que nem futebol de areia, e joga na mão, pênalti, vai ter que dar pênalti, porque bateu na mão é pênalti. Então, hoje a penalidade está banalizada. Tanto foi com o ex-atleta de atividade, que é o Thiago Silva, como foi do jogador do Palmeiras. Verdade. Daqui a pouco eu vou fazer algumas perguntas já para o Marçal aqui para a gente entrar nesse assunto de arbitragem. Lembrar para a galera que está ligada aqui no programa Onda Esportiva, todas as segundas-feiras, 8 horas da noite, aqui na TV Onda Azul. Eu, Emerson Rocha, Renato Carioca, ex-América, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Wagner Tardelli, ex-árbitro. O Deola, que hoje está no chinelinho, ex-goleiro do Palmeiras, Josi Noasa da Arapiraca, também participa com a gente. E hoje com o nosso convidado, o Marçal Mendes, ex-árbitro e presidente do Sindicato dos Trabalhadores e colaboradores da arbitragem esportiva do Estado do Rio de Janeiro. Você pode seguir a gente nas redes sociais, está aqui, ó, @TV Onda Azul, ou então no nosso site tvondaazul.com.br. Ô Marçal, esse assunto que o Tardelli falou sobre essa questão dos valores da arbitragem, isso sempre foi uma dúvida muito grande por minha parte e por parte dos torcedores. Até porque muita gente pede, por que a arbitragem no Brasil não é profissional? Por que a gente não profissionaliza a arbitragem? Aí você vai ter um salário, vai ter uma carteira, vai ter um contrato. Queria que você falasse sobre essa questão, porque o árbitro, em princípio, no Brasil, só recebe sobre essa questão dos valores que são pagos dos jogos. Assim. Queria que você explicasse melhor isso, como é que é isso, como é que é esse pagamento, como é que se faz, é mesmo o mandante que paga, são os 2 clubes que pagam, é a federação, é a confederação? Dá uma explicada para a gente aí, Marçal. Sim, então, essa relação de trabalho dos árbitros com os auxiliares, né, com as federações e confederações, ela é precarizada de forma intencional. Essas são instituições esportivas, são instituições dos clubes, não são instituições dos árbitros, que são autônomos, não tem vínculo com o clube. Então assim, quem tem o poder totalitário da categoria tem grande força em assembleia, por exemplo, na assembleia das federações, das confederações. Tem força, porque ninguém vai querer bater de frente, contestar um ato administrativo, contendo aquela entidade que tem o poder totalitário da categoria, que está subserviente. Essas instituições têm um grupo político. Esse grupo político pertence aos clubes. O clube tem interesse no resultado.
Esporte nenhum prospera sem resultado. Então, a questão profissional, ela se daria se a formação, o recrutamento e a prestação de serviço fosse sendo realizadas pelas entidades dos árbitros. Aí sim, a categoria queria decidir qual é os critérios de escala, a forma de prestação de serviços, a contratação de EPIs, de material de trabalho, todo o nosso sistema jurídico, de contábil, de secretaria, de equipamento de proteção individual, tudo isso se resume numa saleta nessas entidades. Então, a gente não vai prosperar nunca como categoria. Impossível. Então a questão profissional não precisa ser só ter o salário. Ele precisa ter a garantia ao trabalho, que essas federações e a CBF, ela não dá. Ela não consigna o direito ao trabalho. Não dá. O árbitro está lá, daqui a pouco ele é escalado e depois ele não é. Ele não sabe nem qual o critério. O critério é só passar no teste físico e teste teórico. Engraçado, ele já é árbitro e tem que passar no teste teórico para poder atuar como árbitro. Ele já é árbitro. Então, ele tinha que ser mais ou menos um conceito, uma reciclagem, algo assim. Não pode ter caráter eliminatório, isso é discriminação. É como se o advogado tivesse que fazer prova da OAB todo ano. Sabe? Então, assim, a relação de trabalho ela é precarizada pelo poder econômico dessas entidades. Ela detém um campeonato, ela tem as escalas, então os árbitros ficam à mercê do que eles determinam. A forma mais adequada é o que está na Lei Pelé. É o sistema de arbitragem ser operado pelas entidades da categoria. Aí sim, vocês vão ver uma relação de trabalho leve. Os árbitros vão atuar leve. Não quer saber qual é o dirigente que tem força na federação, porque a gente sabe. Por exemplo, o Flamengo hoje tem peso na federação. Errar contra o Flamengo está lascado. Errar contra o América, ó, é cosquinha. É cosquinha. Então, a categoria sabe que entra com medo de errar contra aquela agremiação. Isso não pode acontecer. Porque essas entidades têm vínculo e os árbitros estão submetidos a isso. Então, é de interesse deles que essa relação se perpetue, que essa discussão nunca termine, mas é fácil de terminar, é só trazer as escalas e a formação e a prestação. A formação, inclusive, ela pertence ao sistema sindical. Nunca que vai pertencer ao sistema esportivo. Nós não somos modalidade esportiva. Somos arbitragem. Então, os árbitros não são ouvidos. Os árbitros não sabem os critérios de indicação do quadro nacional. Eles só sabem lá quem foi indicado e quem não foi. Como é que se dá a escolha? Sabe? E não tem participação, não tem nem como contestar nada. Não é ouvido. É tudo achatado na cabeça. Aí, na categoria de base, eles pagam o árbitro, por exemplo, não é nem RPA, que é Recibo de Pagamento Autônomo. Eles pagam um recibo único, que sai no nome do árbitro, ele assina lá, põe o seu CPF, e ele que remunera os demais integrantes. É como se ele fosse o patrão dos demais integrantes da arbitragem. Não se recolhe o INSS. Nós somos um fantasma no Instituto Nacional de Seguridade Social. Isso não existe só no futebol profissional, com muita briga. E aí isso avançou. Mas na categoria de base, a gente não existe. Ainda é dinheiro na mão. Quer dizer, isso, para uma categoria avançar, isso é impossível. Isso é impossível. Se machuca, não tem nem como requerer nada. Não tem direito a um auxílio-doença, por exemplo, acidente pessoal, nada. Então, é de interesse dessas entidades que a relação continue precarizada e que eles se sintam dono da categoria, botando medo, insegurança jurídica do direito ao trabalho. É o que eles fazem. Terror psicológico. Os árbitros aceitam tudo para não contrariar. Vira um chefete. O presidente da comissão de arbitragem é um chefete, sabe? Um boneco operado pelo presidente da federação e um chefete dos árbitros. E aí o sindicato veio para poder revolucionar, para dar um basta. Direitos de imagem, que nós estamos requerendo na Justiça do Trabalho. Todos os direitos nós estamos requerendo na Justiça do Trabalho e no Ministério Público do Trabalho. A gente está avançando. Discriminação etária já acabou. A questão de ter o curso superior para trabalhar no quadro nacional acabou também. Barba, cavanhaque, cabelo comprido, pode botar até Rastafari, amigo. O negócio é trabalhar e acertar. Pode ter cabelão, qual o problema? Olha, Marcelo,
Eu vou te dizer com toda a sinceridade do mundo, assim, eu vejo sempre o Tardelli aqui fazendo várias críticas em relação a essa questão da arbitragem, de quem manda na arbitragem hoje, mas o seu relato aqui me deixou muito preocupado com tudo que está acontecendo no Brasil em relação a isso, porque eu percebo que tem vários detalhes ali que a gente pouco discute no dia a dia do futebol, fica só nessa questão de foi pênalti ou não foi pênalti, foi impedimento ou não foi impedimento, mas esses detalhes que você trouxe agora aqui são muito importantes. Queria a opinião do Wagner Tardelli também sobre essa situação dita agora pelo Marçal, muito bem dita pelo Marçal agora. O Tardelli, queria sua opinião. Então, Emerson, nos programas eu sempre falo com relação à postura de CBF, de federação, eu cito o sindicato aqui, cito o Marçal, porque é o cara que luta pela categoria. Então, como o Marçal pode falar mais um pouco sobre o que eu vou colocar agora. Você ainda tem o SAPERJ, que é o Sindicato do Rio de Janeiro, que esse sindicato não existe, ele não tem certidão de nascimento, ou seja, ele não tem carta sindical. O único sindicato que representa a categoria dos árbitros de futebol trabalhadores é o Sintrace, presidida hoje pelo Marçal Mendes. Então, é o único. A SAPERJ continua funcionando ainda, e você sabe que ano passado, 2 anos atrás, antes da pandemia, teve uma ação muito grande lá, tanto no sindicato quanto na cooperativa, sindicato que não sei se era presidido ainda pelo Jorge Rabelo, mas o Jorge Rabelo chegou a ser detido, não por ação dentro do sindicato, né, por desvio, nada disso, no início de uma ação, mas porque ele tinha uma arma em casa, né, e isso aí não é permitido. Então, ele foi conduzido à delegacia e, logo em seguida, deve ter assinado um termo circunstanciado lá e tal, primário, não sei se é primário, mas deu para sair e saiu. Com relação ao sindicato daqui, não existe você ter um sindicato onde o presidente do sindicato pega uma escala de domingo. Então, vai jogar América e Botafogo, eu vou botar o Marçal. Fluminense e Vasco, vou botar o Emerson. Aí, Madureira e Bangu, vou botar o Mário Linhares. Ele pega, não divulga para ninguém, ele leva para o presidente da federação, dá o ok. Como é que pode isso? Fala igual o Lilico, né? Pode isso? Como é que pode, mano? Então, ele leva. Então, o que acontece? O árbitro é pressionado por não receber a sua taxa no jogo, porque tem dirigente de clube que usa dessa covardia com o profissional que está ali. Meu time perdeu, eu estou recebendo na federação. E o árbitro não pode chiar nada, porque se for chiar na federação, ele pega mais 4, 5 jogos sem trabalhar. Aí chega o clube lá que tem política com o presidente, que vai para a casa de veraneio dele, que almoça com ele, que vota a favor dele, né? Aí fala assim, eu já falei isso aqui, o Emerson eu não quero, me dá azar. O Renato eu não quero porque acende vela no vestiário. O Marçal tá gordo. O fulano é careca, o outro usa barba, eu não quero. Só sobra os que ele quer. Só vai sobrar aqueles que participam do condomínio dele, vai para churrasco, né? Se comunica com o filho, conhece todo mundo, então é por aí. Então, essa pressão, ela não faz nada bem para nenhum profissional. Você precisa, Emerson, de autonomia, de tranquilidade para desenvolver o seu trabalho. O Renato, a mesma coisa. O Marçal também, na função dele, eu na minha. Com pressão não dá, é melhor você sair. Então, e o árbitro não pode sair. Se ele vai na base e ele começa a bater de frente, ele não vai chegar ao profissional nunca. Se ele está no profissional e ele bate de frente, ele não vai chegar ao quadro nacional nunca. Se ele está no quadro nacional e bate de frente, ele não vai chegar aspirante a FIFA, nem FIFA, nunca. É por aí. É por aí. Mas aconteceu na minha época? Claro. Lógico. Por que você não denunciou, então? Não podia. Eu ia denunciar o quê? O que acontece agora, que todo mundo sabe, o que aconteceu, eu perdi meu escudo da FIFA, que eu lutei tanto para conseguir. Então, não tem como. É verdade, eu também me omiti, porque tem que ser assim, senão você não trabalha. Você se omitir numa situação é uma coisa, você favorecer A ou B, aí é outra coisa. Aí já entra caso de polícia, entendeu? Aí já... Entende? Mas você não tem força. Hoje a categoria tem força por causa do Marçal. O árbitro não precisa aparecer. O Marçal sabe onde tem que ir, o que tem que fazer, onde tem que bater, e está batendo, e vai continuar. É lógico que ele ganha força quando aquele árbitro deixa de atuar, no meu caso, onde eu posso apoiar o segmento dele do sindicato. Mas atuando não tem como, não existe. Entende? Eu não estou falando dos que estão aí. Eu também fui vítima disso. O Marçal também foi. Só que o Marçal não tem pavio. O pavio eu não tenho. Ele fica devendo pavio. Ele preferiu sair de vez. E é novo. Podia estar atuando.
entende? Eu, com pouco pavio que tenho, ainda segurei um pouco e fui até o final da carreira. Né? Na verdade, quando eu encerrei a minha carreira, o meu último jogo foi Atlético Mineiro e Corinthians, tá? Em 2010. Para dizer como o árbitro não recebe nada, eu fiquei 22 anos de arbitragem, 22. Só na FIFA eu fiquei 9. Naquele jogo eu estava completando 247 jogos só na Série A do Brasileiro. Fora Série B, Série C, Sul-Americana, Libertadores, e por aí vai, convite e tal. Só como árbitro, esquece assistente, reserva, 247 jogos. Aí o seu Sérgio Correia, que é o senhor que ele hoje mora dentro da CBF, que ele está lá há 30 anos já é aposentado da Aeronáutica, vai aposentar como CLT lá. Ele me mandou duas camisas, com o número aqui, ó, 247. Pô, quem entra e já recebe o número na camisa é ladrão, né, mano? Eu devolvi. Eu não quero, não. Falei, olha só, não vou nem usar. Isso aqui não é Bangu 1, Bangu 8, Bangu 7. Eu dei para os bandeiras lá. Então, isso foi a ideia que o cara, como presidente de comissão, teve para homenagear um árbitro que estava encerrando a carreira naquele jogo, certo? Um cara que fez 22 anos de carreira, que representou, dentro dos meus limites, bem a CBF, a própria Federação Catarinense, o quadro sul-americano, a FIFA. Ele mandou uma camisa com número para mim, número 247. Então, eu fiz a questão de dar para o bandeira e não usei. Então, é isso que essas instituições fazem. Por quê? Tem que sair 10, 20, 30 por ano, porque tem 40, 50 para entrar. Tem que atender o pedido de Brasília, tem que atender o pedido do prefeito, tem que atender o pedido do governador, não sei de onde, entendeu? Do ex-jogador que foi tricampeão do mundo. Pô, e é por aí. Infelizmente, hoje, nós temos quem indica. Não temos mais a qualidade de campo. Até porque quem comanda, tanto as federações quanto a própria CBF, pouco desenvolveram dentro do futebol, até como árbitro. Tanto que saiu, que foi o gaúcho, Leonardo Gaciba, como o Alício Pena. Todos usavam do seu envolvimento político para ser escalado. Ah, mas fizeram alguma coisa errada? Não. Só usavam da política. E em detrimento daquele que podia estar melhor do que eles numa situação de jogo, uma final ou um jogo importante, não iam. Eles iam sempre por força da política. Olha, Renato, eu não sei você, mas eu, como torcedor, jornalista, estou meio estarrecido com esses dois discursos do Marçal e do Tardelli. Queria a sua opinião também. Você, dirigente de clube, hoje trabalhando lá no América, como ex-jogador também de vários clubes. Queria que você falasse sobre o que relatou agora o Marçal e o Tardelli, que eu estou aqui de boca aberta. O que você pode falar? O Emerson, realmente é triste, né, a gente ouvir isso tudo, né? Inclusive, o Marçal tocou num assunto que eu até gostaria de perguntar a ele, o próprio Tardelli também pode me dar essa resposta aí. Em relação, Marçal, à formação do árbitro, tá? Eu, como dirigente, gerente de futebol lá do América, eu acompanho os jogos da categoria de base. E eu percebo muitos árbitros, assim, despreparados. Parece que nós, clubes, nós pagamos aquele trio de arbitragem, é como se nós pagamos um estagiário, para eles fazerem estágio nos jogos da competição da base. Então, a gente vê árbitros com muita dificuldade de conduzir um jogo de categoria sub-17, sub-20. A minha pergunta é se esses árbitros, eles já estão prontos para poder participar dessas competições de base, ou eles ainda estão em formação? Porque, na minha visão, eu pago o estagiário, eu estou pagando para eles fazerem estágio nos meus jogos. Então, eu queria que você me desse uma posição mais ou menos como é essa formação. Se quando ele chega nesses jogos de base, ele já está pronto, ou se ele está ali para ganhar experiência, para cometer erros ali, para depois lá na frente não cometer, enfim. Era mais ou menos isso aí que eu queria fazer como pergunta para vocês. Ótima questão. O exercício da profissão que leva à perfeição. Então, a maioria dos árbitros que estão aí, por exemplo, na categoria de base, eles precisam atuar em outro lugar. Precisam apitar numa comunidade. É isso. Fungada no pescoço, em comunidade. Apitar na praia, o cara tem que exercitar. Para quando chegar num momento desses aí, e tá se debruçando com o livro de regras.
precisa ter uma formação continuada. Eu acho que isso até a FERJ ela está exercendo agora, botou um instrutor lá que está tirando dúvidas no WhatsApp. Exato. Eles estão avançando nessa questão. Mas ela precisa ser precisa ser melhor incrementada. Precisa ter uma conferência dessa assim, 2 vezes na semana. Sabe? Precisa ser, mas isso tem custo. O árbitro não pode largar o que ele está fazendo hoje para entrar numa conferência e fazer de graça. Isso é trabalho. A formação é trabalho. Isso a federação não paga. E se tiver que pagar, ela vai passar isso para os clubes. É o que ela vai fazer. Ela só sabe arrecadar. Pagar mesmo é muito pouco. Ela só transfere para os outros. Então, para quando chegar no momento mirim infantil, isso é comum ter mesmo esse tipo de... Sub-17 é o cara que já está aspirando já ao sub-20. Já não dá para tolerar tanto. Ele já tem que ter mais casca. E isso se dá pela continuidade. Isso só vai dar pela formação continuada dele. Tem que apitar em outros lugares. Tem que ter outros campeonatos. E geralmente essa galera apita só em jogo de federação. Demora muito. Eu, por exemplo, eu apitei um jogo só em federação. Eu demorei a engrenar. Quando comecei a entrar em comunidade, nossa, era um terror, cara. Eu queria só gostar de me expulsar. Eu não tinha time da coisa. Mas de tanto fazer lá, eu comecei a pegar o time. Mas eu já estava com uma idade mais avançada. Então, assim, precisa ter um pool de campeonatos para subsidiar esses campeonatos que são os principais. Que é campeonato de camisa, que a gente chama. É campeonato de camisa. E isso aí, eles não têm perícia na categoria. Não tem interesse, não tem perícia. Aí joga a galera lá e vai apitando e não quer saber. E vocês não têm força para vetar, para poder cobrar muito. Vocês não vão muito longe com isso aí. Eles vão até certo ponto. Passou disso, é do interesse deles. Se é ou se não é. Então fica na mão de um grupo pequeno, de uma instituição esportiva, a categoria, e fica recebendo bomba de tudo quanto é lugar. Fica à mercê, não tem avanço, sabe? No conhecimento, na prática. Enfim. Porque Renato, desculpa. O Renato, eles fazem, a Federação do Rio faz também o estágio na A2. Não pense você porque eu vi isso em 2015 de perto. Lógico que um jogo ou outro ia um árbitro com mais experiência. Isso. Mas a maioria era aqueles árbitros que estavam em formação, meu amigo. E quem foi árbitro há muito tempo percebe, rolou a bola, 10 minutos já vê se vai ou não vai. Né, Marcelo? Rolou a bola, deu 10 minutos e falou, vai virar bola, mano. Vai virar pipoca. Não aguenta, não segura. O garoto do Fla-Flu, quando começou, eu falei, não vai. A gente percebe. E você não pode ter um árbitro principal, com toda a experiência que tenha, no Rio de Janeiro, e eles inventaram aí técnico de arbitragem, né, Marcelo? Uhum. Técnico de avaliador. Isso é mais um cabide de emprego, é mais um desconto que vem para o sindicato e que vinha para a associação. Entende como é que é? Esse estágio, essa aprendizagem cruzada, entendeu? Esse estágio, na verdade. Na verdade, o clube paga para o cara aprender ou melhorar suas atuações. E como que você pode, por exemplo, um árbitro que foi do quadro nacional há muito tempo, ou do quadro internacional, ser avaliado ali, como instrutor de regras que tem agora, instrutor de árbitro, dentro de um Fla-Flu, no intervalo do jogo, aí vem um cara que foi assistente para te orientar. Pô, tá no clima do jogo, se você tem que consertar alguma coisa, era reunião depois, 2 ou 3 dias depois com a comissão, né? Passar o jogo lá, ou os lances que tiveram dúvida, para aperfeiçoar o árbitro, para melhorar a condição dele de atuar, de interpretar. Então, você é avaliado por um cara que nunca apitou futebol. Ele foi assistente de árbitro. Ele foi bandeira, como o pessoal conhece. Então, é muito difícil. E isso aí, na verdade, nada mais é do que também empregar alguém que já tenha parado, que seja politicamente interessante de estar ali com eles, ou então de dar um emprego para quem pediu, entende? Perfeito, perfeito. Agora eu queria levantar um papo com vocês, mas antes de falar para a galera que está assistindo a gente aqui, esse é o TV
Onda Azul, programa Onda Esportiva, todas as segundas-feiras, 8 horas da noite, aqui na TV Onda Azul. Eu, Emerson Rocha, Renato Carioca, ex-América, Flamengo, Fluminense e Botafogo, Wagner Tardelli, ex-árbitro. Hoje o nosso chinelinho Deola, que amarelou em relação ao Palmeiras, não quis participar. Que isso, que não foi isso não. Está de treinamento, por isso não participou com a gente hoje. Ex-goleiro do Palmeiras e hoje atualmente no Asa de Arapiraca. E o nosso convidado, Marçal Mendes, ex-árbitro e presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Colaboradores da Arbitragem Esportiva do Estado do Rio. Acione a gente também nas redes sociais, TV Onda Azul, ou então no nosso site tvondaazul.com.br. Agora eu quero levar um papo com vocês em relação à arbitragem do Rio de Janeiro, né? A gente tem aí um campeonato carioca que muita gente ainda se discute se vale ou não vale ainda disputar um campeonato carioca como esse, mas eu queria a opinião do Marçal. Como é que você vê o campeonato carioca? Como disse o próprio Renato, é um laboratório para os árbitros também? Como é que faz a profissionalização, mas principalmente como é que você está vendo toda a estrutura do campeonato carioca? O Wagner Tardelli estava ali criticando o árbitro do Fla-Flu, essa questão de ter peso, essa questão de ter experiência. Como é que adquire isso num campeonato como esse estadual do Rio de Janeiro, Marçal? Então, vocês falam da formação do profissional. Essa formação hoje, quem tem a titularidade hoje, quem tem a dona do nosso labor, é uma instituição esportiva, é uma entidade dos clubes. A formação do árbitro, ela tem que ter continuidade, ela precisa ser tanto virtual, né, para aprimoramento técnico, mas ele precisa apitar em outros lugares. Precisa ter um incentivo de treinar isso em outras competições. A federação, por exemplo, tem várias ligas. Precisa fomentar esses campeonatos das ligas e utilizar o quadro de lá e também os hábitos que interessam a ela para poder aprimorar melhor a sua técnica e desenvolver, porque o exercício da prática é que leva à perfeição. Então, isso não acontece na federação. Ela é uma gestora que faz a gestão precária da categoria, ela não tem interesse em avançar em nada, é só apagar fogo, só apagar incêndio. Quando tem um problema no jogo grande, ela coloca um árbitro mais experiente e aquele problema acaba na rodada seguinte. Então, aí eles vão remediando isso aí e a categoria fica refém dos interesses de terceiros de uma instituição esportiva. Só voltando à questão você vê, as condições de trabalho tão precárias que eles exigem uniforme, exigem chuteira, bandeira, né? Bandeirinha, isso quem compra é o árbitro. Isso quem paga é do bolso é o árbitro. Agora, tem um patrocínio aí que os árbitros não viram o contrato daí, não viram as condições de contrato, nada. Que a federação assinou em nome de uma categoria, que é autônoma, ficou com o contrato, não sabe se tem dinheiro envolvido, receberam só 3 blusas, 2 calções e um meião, e não tem chuteira, não tem bandeira, não tem apito, não tem relógio, não tem nada. Isso fica tudo por conta do árbitro. Então, as exigências que o mercado dá a gente, ela não pode, o que não se garante hoje como está essa relação de trabalho. Ela é precária, mas de forma intencional. Então, a forma de avançar nessas questões da profissionalização é a entidade da categoria, conforme requer o artigo da Lei Pelé, artigo 88, uma entidade da categoria fazer toda essa gestão. Mas isso não interessa para o grupo político da federação. Isso não interessa. Interessa porque tem a gestão da categoria, dos atos, e nenhum clube vai se rebelar contra eles. Quem faz se arrasa. E os árbitros vão ficar calados. Aí fica esse jogo de empurra. Então, os árbitros estão pedindo licença, estão indo no Ministério Público, nós estamos indo no Ministério Público do Trabalho para requerer a formação, o recrutamento e a prestação de serviço na categoria, o direito de imagem, a discriminação etária, a federação já foi condenada em 50 mil, está mansinha, e a gente está desenvolvendo mais algumas ações que vão vir ao longo do ano. Então, a luta é essa aí, porque exigir, não dá para, não tem como render mais do que isso. Ela não fornece os ingredientes necessários para desenvolver o trabalho. Ela joga tudo para conta do indivíduo. Renato, com a bola rolando, hoje a gente tem um campeonato estadual com 12 times, mas os 4 principais do Rio de Janeiro, os que têm mais torcida, estão lá na frente. O Fluminense é o líder, Botafogo em segundo, Flamengo em terceiro, Vasco em quarto. Como é que você está vendo o campeonato estadual, a participação desses 4 grandes clubes do Rio nesse campeonato de hoje, Renato? Tá mudo, Renato.
Desculpa, o Emerson, eu acho que nesse momento, onde os clubes grandes começam a inserir, né, aqueles jogadores que eles têm como considerados como titulares, já bem preparados, eles começam a atingir um nível de competição melhor, né, conseguem os resultados, apesar de alguns com dificuldade, né, mas eles vão colocando os atletas considerados titulares e faz com que a competição vá tomando essa proporção. A gente sabe que o time de menor investimento, ele até faz uma preparação melhor, porque ele começa até antes um pouco os treinamentos, mas no decorrer da competição a coisa vai tomando o rumo que está hoje como a classificação e os 4 primeiros, os 4 grandes. Então, eu acho que estão indo dentro do possível bem. Eu acho que o Fluminense deu uma crescida, o Flamengo também com o time principal também está bem. O Botafogo, apesar de não ter um time com grandes estrelas, mas Botafogo e Vasco tem feito aí o dever de casa. Então, eu acho que a tendência é que cheguem os 4 aí às finais. É isso. Ô, Marçal, eu sei que você foi árbitro, trabalhou muito no futebol, mas também sabe um pouquinho da bola rolando. Queria que você também fizesse uma análise sobre esse campeonato estadual, como é que você está vendo, essa questão também das transmissões esportivas, que está muita gente falando, muita gente reclamando. A gente teve um problema com o Tardelli, que participa com a gente aqui. A questão de internet, é lógico, tem isso, né, cara? A tecnologia acontece de vez em quando, daqui a pouco vamos ver se o Tardelli consegue voltar, pelo menos para se despedir. Mas eu quero a sua opinião também, Marçal. Como a bola rolando no campeonato estadual, o que é que você está achando? É mais do mesmo. Se você olhar o campeonato do ano passado, você não vê muita diferença. Não vê diferença nenhuma. Não tem grandes... os times de menor expressão não conseguem se fortalecer economicamente, não tem aquela divisão paritária nas questões da de imagem. As transmissões estão... Até os comentários, né, online, os comentários das TVs que estão transmitindo não tem tanta riqueza. Realmente, a antiga gestora a Rede Globo, ela é a mãe da transmissão. Ela tem todo aparato. E eles conseguem elucidar os lances, conseguem dar riqueza de detalhes, conseguem fomentar mesmo a discussão. E tem avanço, tem a melhoria. Eu não vejo, assim, grande novidade, nenhuma novidade de um campeonato para o outro. Apenas uma partida que vai começar, que eles não sabem como é que vai se desenvolver. Eu não vejo grandes emoções, não. Tá complicado mesmo. Então, a gente está tentando contato novamente com o Tardelli, mas ele teve mesmo um problema de internet, não vai poder se despedir. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para a galera se inscrever aqui no canal da TV Onda Azul, deixar o like nesse vídeo, sempre é importante, compartilhar sempre, para ajudar a gente a chegar com outras pessoas, outros números, e a audiência sendo muito bacana aqui do Onda Esportiva. Agradecer demais a participação de todo mundo. Eu queria um boa tarde final do Renato em relação a essa semana. Tem jogos importantes, daqui a pouco vai ter a final da Recopa brasileira, Flamengo e Atlético Mineiro, tem também a seleção brasileira que está aí buscando já se preparando para a Copa do Mundo. Mas dá uma boa tarde para você aí, Renato. Valeu, Emerson, prazer mais uma vez. Eu acho que vai ser uma semana... Na realidade, eu gostaria que tivesse acontecido a final da Libertadores, Flamengo e Atlético Mineiro, para reviver, né, aquele jogo que ficou na história, aquela rivalidade monstruosa que tem até hoje, né, entre Atlético Mineiro e Flamengo. Mas, infelizmente, Palmeiras fez também uma boa campanha. Então, vamos torcer para que seja uma semana aí proveitosa, uma semana boa para todos, e que seja esse jogo, Flamengo e Atlético, aí, o jogo da semana. Verdade. Marçal, você, obrigado pela sua presença aqui, participação, foi muito bacana. Você trouxe situações aqui que a gente vai discutir bastante aqui nos nossos programas, essa questão da arbitragem, que é importante demais, essa questão da profissionalização dos árbitros, a questão também da formação deles, muito importante. Obrigado pela sua participação. Deixa também aqui um recado, deixa o seu contato aqui para a galera. Olha aí quem chegou aí para finalizar com a gente. Fala aí, Marçal. Marçal ou Tardelli? Você primeiro, Marçal. Então, vai tomar um café.
Então, um grande abraço para todo mundo. Acho que essa semana aí, tomara que seja uma semana proveitosa, que tenha grandes lances, que não tenha lance de violência numa disputa de bola ou fora dela. Que o futebol tenha muitos gols, que gere muita emoção, e ambas as torcidas precisam gritar. É assim que os árbitros costumam falar no vestiário. A torcida quer gritar, cara. A torcida quer gritar. Verdade. Tardelli, a gente sabe que teve um problema com a internet aí, tá tranquilo, acontece, mas deixe sua boa tarde ou boa noite para todo mundo aí, suas considerações finais em relação ao programa de hoje e também a semana esportiva aí que vem pela frente. Vamos, Tardelli. Ô, Tardelli, vamos? Agora estou aí, vê se eu estou aí de novo. Estamos Olha aí. só, o Emerson, primeiro eu quero agradecer a presença do Marçal, o que ele deixou aqui para a gente, até para quem está acompanhando, bem interessante. Lógico que o programa é pouco, né, para a gente começar a divulgar, muito mais do que da luta que ele tem junto ao sindicato, junto aos árbitros. Então, eu quero agradecer a presença do Marçal, o Renato, a você, Emerson, quem está nos acompanhando, ao Mário, e falar para o Deola que semana que vem não tem chinelinho mais, não. Pode vir, mano. Pode vir. Quer ser desculpa que está treinando, que está viajando, não. Tá bom? Boa noite a todos. Obrigado. Valeu, Tardelli. Quero agradecer demais a galera que esteve por aqui. Só para lembrar, o programa Onda Esportiva é todas as segundas-feiras, 8 horas da noite, aqui na TV Onda Azul. Eu, Emerson Rocha, Renato Carioca, ex-jogador de América, Flamengo, Fluminense, Bangu, Botafogo e vários outros clubes, além do Wagner Tardelli, ex-árbitro e também dirigente de futebol. Hoje a gente teve a presença aqui do Marçal Mendes, ex-árbitro e presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Colaboradores da Arbitragem Esportiva do Estado do Rio de Janeiro, e o Deola no chinelinho, mas segunda-feira, com certeza, ele vai estar aqui junto com a gente. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, TV Onda Azul, @TV Onda Azul, e também no nosso site, tvondaazul.com.br. Grande abraço, boa noite para todo mundo. A gente volta amanhã, segunda-feira, 8 horas da noite, aqui na TV Onda Azul. Valeu, galera!